Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos corrigir as atividades do PET volume 3, sexto ano, semana 1, unidade temática, números, objeto de conhecimento, múltiplos e divisores de um número natural. Habilidade, classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números expressas pelos termos é múltiplo de, é divisor de, é fator de, e estabelecer por meio de investigações critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1000 e 100. Conteúdos relacionados, múltiplos de um número natural. Então, vamos começar resolvendo as atividades. Atividade 1. Qual número devemos colocar em cada tijolo de empilhamento, de modo que o resultado da operação matemática realizada entre dois números adjacentes de uma mesma linha seja o número que está ou que deve estar no tijolo logo acima deles? Para resolver, descubra e aplique a operação matemática necessária. Então, aqui nós temos o empilhamento de tijolos, onde nós temos vários que estão faltando os números. Disse que nós iremos resolver através de uma operação matemática, onde estaremos usando os dois números adjacentes, quer dizer o quê? Um número do lado do outro, que o resultado estaria o número acima, que estaria no tijolo acima. Então, aqui eu tenho o número 3, que está faltando um outro número aqui, que o resultado daria 3. Então, qual número que eu posso colocar desse lado, que resolvendo com 3, eu encontro o resultado 3. Então, o número seria o número 1. Por quê? 3 vezes 1 é igual a 3. Então, nós estamos resolvendo através da multiplicação. Aqui nessa mesma linha, nessa mesma coluna, eu tenho também faltando aqui o último tijolo. Qual o número que eu vou colocar no que está faltando, multiplicamos com 5, que eu vou encontrar o número 0. Então, o único número que daria seria o número 0, porque 5 vezes 0 é igual a 0. Passando para a segunda coluna, eu tenho o número 2, que multiplicado por um número, eu vou encontrar o número 20. Então, eu vou parar, vou pensar qual o número que multiplicado com 2, eu encontro o resultado 20. Então, o número é 10. 10 vezes 2 é igual a 20. Do outro lado, 10 vezes 0 é igual a 0. Passando para o próximo empilhamento. Eu tenho o resultado 120 e eu tenho o número 20. Qual o número que eu vou multiplicar? O 20, que eu vou encontrar o número 120. O único número que daria seria o número 6, porque 6 vezes 20 é igual a 120. Continuando. 20 vezes 0, vou encontrar o número aqui em cima, 0. E 120 vezes 0, vou encontrar o número 0. Então, eu consegui concluir a atividade 1 com um empilhamento. Então, resolvemos a atividade 1. Vamos passar para a próxima atividade. Atividade 2. Vamos relembrar. Responda as perguntas seguintes. Letra A. As tabuadas são finitas ou infinitas? Os números naturais, eles são infinitos. Os números, eles são infinitos. Se os números são infinitos, a tabuada também ela é infinita. Letra B. Qual resultado encontramos quando multiplicamos um número por 1 e por 0? Quando nós multiplicamos o número por 1, pode ser qualquer número que nós multiplicarmos por 1. Nós vamos encontrar o próprio número. Por exemplo, 2 vezes 1. A minha resposta vai ser 2. 2 vezes 1 é igual a 2. 4 vezes 1 vai ser igual a 4. Então, toda vez que eu multiplicar um número por 1, o resultado vai ser o próprio número. E quando eu multiplicar por 0? Quando eu multiplicar por 0, pode ser qualquer número. O resultado sempre vai ser 0. Por exemplo, 7 vezes 0 vai ser igual a 0. 3 vezes 0 vai ser igual a 0. É a mesma coisa eu falar, eu vou multiplicar o número 3 por nada, porque o 0 representa nada. Então, 3 vezes nada é igual a nada. Então, 3 vezes 0 é igual a 0. Letra C. Observe as tabuadas abaixo e responda as perguntas que seguem. Então, aqui nós temos 3 tabuadas. Nós temos a tabuada do 2,
2 vezes 1, 2 vezes 2, até chegar no 10. Nós temos a tabuada do 3 e nós temos a tabuada do 6. Nós podemos observar que as três tabuadas têm alguns números que são circulados. Na primeira tabuada, eu tenho os números 4, 6, 12 e 18 que estão circulados. Na tabuada 3, eu tenho o número 6, 12, 18, 21, 24. E na tabuada de 6, eu tenho 6, 12, 18, 24, 36 e 60 que estão circulados. Então, nós observamos quais são as tabuadas que foram apresentadas e os números. Agora, vamos responder as perguntas. Os números 6, 12, 18, 24, 36 e 60 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 6? Então, esses números aqui, 6, 12, 18, 24, 36 e 60, nós encontramos eles na tabuada de 6. E o que isso tem a ver com o número 6? Então, eles são o quê? São múltiplos de 6. Múltiplos de 6 são todos os números que eu multiplico pelo número 6. Então, na tabuada de 6, porque os números são múltiplos de 6. Essa seria a nossa resposta. Vamos para a próxima pergunta. Os números 6, 12, 18, 21 e 24 aparecem circulados em qual tabuada? Você pode explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 3? Então, esses números 6, 12, 18, 21 e 24, nós encontramos ele na tabuada 3, igual nós observamos há uns slides anteriores. Se ele está na tabuada 3, quer dizer o quê? Que são números que são multiplicados por 3. Que relação que eles têm com o número 3? Nós podemos dizer que eles apresentam na tabuada 3 porque eles são múltiplos de 3. Próxima pergunta. Os números 4, 6, 12 e 18 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 2? Então, os números 4, 6, 12 e 18, eles apresentam e estão aparecendo na tabuada 2. E a relação que tem entre esses números, que são números multiplicados por 2, e podemos dizer também que eles são múltiplos de 2. Então, vamos passar para a próxima pergunta. Qual é o nome dado aos números obtidos por meio das multiplicações de um número por 2, e por 3 e por 6? Então, nós podemos dizer que números que são multiplicados por 2 são múltiplos de 2. Números que são multiplicados por 3 são múltiplos de 3. E números que são multiplicados por 6 são múltiplos de 6. Podendo acontecer de um número ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3 e múltiplo de 6 também. Pode acontecer. No caso, eles são múltiplos. Toda vez que eu conseguir multiplicar, eu posso dizer que um número é múltiplo do outro. E quando os resultados aparecem em mais de uma tabuada? O que se pode falar sobre eles em relação às tabuadas que eles aparecem? Igual nós observamos, tem números que apareceram em várias tabuadas. Então, quando o número ele repete em várias tabuadas, por exemplo, o número 12, ele apareceu na tabuada de 2, ele apareceu na tabuada de 3 e ele apareceu na tabuada de 6. Então, eu posso dizer que o número 12 ele é múltiplo de 2, ele é múltiplo de 3 e ele é múltiplo de 6. Então, resumindo, quando isso acontecer, eles são múltiplos. Então, vamos passar para a atividade 3. Encontre os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo. Em seguida, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Então, múltiplos, nós podemos observar que múltiplos são os números que multiplicam. Então, se pediu 5 múltiplos, os 5 primeiros múltiplos, e a letra A pediu múltiplos de 4, eu vou colocar os números que são multiplicados por 4. Por exemplo, na tabuada nós temos o número 1. 4 vezes 1 é igual a 4. Então, nós podemos começar pelo primeiro número. Às vezes não aparece, que é o número 0. Então, eu posso dizer 4 vezes 0 é igual a 0. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, múltiplos são esses números, números que multiplicam por 4, que vai dar algum resultado. Por exemplo, igual eu falei,
4 vezes 0 é igual a 0, 4 vezes 1 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16. Então, os 5 primeiros múltiplos vai ser 0, 4, 8, 12 e 16, múltiplos de 4. Letra B. Na letra B, pediu os múltiplos de 8. Aí nós vamos fazer a mesma coisa, vamos anotar os 5 primeiros múltiplos de 8, começando pelo 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, mesma coisa, vamos anotar os 5 primeiros. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E 8 vezes 4, 32. Então, os múltiplos de 8 são 0, 8, 16, 24, 32. Letra C. Letra C pediu os múltiplos de 40. Vamos anotar também os 5 primeiros múltiplos de 40. Então, 40 vezes 0, 40 vezes 1, 40 vezes 2, 40 vezes 3, 40 vezes 4. Então, os múltiplos que eu encontrei de 40 são 0, 40, 80, 120, 160. Então, vamos passar para o número 4. Na tabela de números, pinte de amarelo os múltiplos de 2, coloque uma letra T sobre os múltiplos de 3 e faça um S sobre os múltiplos de 6. Em seguida, responda as questões que estão logo abaixo na tabela. Então, vamos lá. Então, de amarelo, nós vamos colocar todos os múltiplos de 2. São os números que multiplicam por 2. Então, são os números pares. E depois, o T com os múltiplos de 3, que são de 3 em 3. E S para os múltiplos de 6. Então, vamos começar pelos múltiplos de 2. Então, aqui nós temos uma tabela com vários números. Esses números a gente vai começar a circular de acordo com o que foi pedido. Então, todos os números que são múltiplos de 2 são os números pares. Então, eu vou marcar todos os pares. Se a gente for observar, tem vários pares. Olha, aqui tem 0, 2, 4, 6, 8, 10. Aqui nós temos 0, 6, 12, 18, 24, 30. Aqui nós temos toda essa fileira aqui todinha é número par, então ele é múltiplo de 2. Aqui nós temos 0, 10, 20, 30, 40, 50. E essa última também, todos são múltiplos de 2. Então, vamos marcar todos em amarelo. Então, vai ficar assim a nossa tabela. Aqui estão todos os múltiplos de 2. Agora, pediu para nós separarmos os múltiplos de 3. Aí, eu vou limpar minha tabela e vou fazer os múltiplos de 3, tá bom? Os múltiplos de 3, nós temos que são de 3 em 3. Então, nós temos o 0, 3, 6, 9. Aqui nós temos os múltiplos de 3 também, que são todos 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Aqui nós temos 0, 12, 24, 36. Aqui nós temos o 0, 15, 30, 45. E aqui embaixo também todos também são múltiplos de 3. Então, os múltiplos de 3 pediu para a gente representar pela letra T. E agora nós vamos representar os múltiplos de 6. Então, os múltiplos de 6 aqui é o 0, 6, na primeira linha, 0, 6, 12, 18, 24, 30 na segunda linha, 0, 12, 24, 36 na terceira linha, 0, 30 na quarta linha e a última linha todos também são múltiplos de 6, representados pela letra S. Agora eu vou colocar tudo isso junto no mesmo quadro. Então, como vai ficar o nosso quadro? Vai ficar assim. Os de amarelo, múltiplos de 2. Os representados pela letra T, múltiplo de 3. E o representado pela letra S, múltiplo de 6. Nós podemos observar que teve alguns números que eles também são múltiplos de 2, múltiplos de 3 e múltiplos de 6. O 0 é um deles, olha. O 6 também é a mesma coisa, múltiplo de 2, múltiplo de 3 e múltiplo de 6. Terminamos de completar o nosso quadro, agora vamos responder as perguntas. Letra A. Quais os números que foram pintados de amarelo e marcados com T ao mesmo tempo? O que isso quer dizer? Então, tem que ser os que são pintados de amarelo e também marcados com T. Amarelo e T. Então, isso quer dizer o quê? Vamos anotar todos os números. Então, todos os números que eu encontrei que são múltiplos de 2 e múltiplos de 3 são os números 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Como eles também são múltiplos de 3 e múltiplos de 6, eles são múltiplos de 2 e 3. Por quê? Eles aparecem tanto
com múltiplo de 2, como também múltiplo de 3. Letra B. Quais os números que foram marcados apenas com T? O que isso quer dizer? Então, agora são só os que são com T. Não pode ter mais nada marcado junto com esse número. Então, os números que nós encontramos foram 3, 9, 15, 21, 27, 45. Por que foram esses números? Eles são múltiplos de 3, mas não são múltiplos de 2 e nem múltiplos de 6. Eles são unicamente múltiplos de 3. Nessa atividade, né? Porque a atividade pediu múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 6. Então, nessa atividade, esses números 3, 9, 15, 21, 27 e 45 são só múltiplos de 3 e não múltiplos de 2 e nem de 6. Letra C. O que se pode dizer sobre o número 0? Nós podemos dizer que o número 0, nós podemos observar na tabela, que ele apareceu como múltiplo de 2, apareceu como múltiplo de 3 e apareceu como múltiplo de 6. Por quê? Porque o 0 é o único número que é múltiplo de todos os números, menos dele próprio. Número 5. Qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um mesmo número natural? Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos. Esses números são múltiplos de qual número? Então, vamos analisar cada questão. Ó. A letra A. Nós temos 1, 5. Depois nós temos o 9. Se fosse múltiplo, olha, teria que estar começando pelo número 0. E também se fosse, seria de 5 em 5. Então, ó, 1, 5 seria 10. Então, não é a letra A. Letra B. Começou com 0, depois foi para 4. Então, o múltiplo aqui seria 4. Vamos ver se está certo? 0, 4, 8, 12. Até que foi certo, mas o 15 não é múltiplo de 4. Então, a letra B também está errada. Letra C. 0, 6, 5. Aí não está, olha. Seria múltiplo de 6. Então, no lugar de 5 seria 12. Então, está errado. Letra D. 0, 7, 14. Então, múltiplo de 7. Vamos ver se está certo? 0, 7, 14, mais 7, 21. Mais 21 mais 7 dá 28. 28 mais 7 dá 35. Então, é a letra D. E aqui também não é, ó. 0, 8. Seria de 8, 8. Então, 0, 8, 16. 16 para cá está errado. Então, é a letra D. Vamos passar para o número 6. Usando a linguagem de conjuntos, escreva o conjunto dos múltiplos dos seguintes números naturais. Então, múltiplos são os números que multiplicam. Então, vamos anotar os múltiplos de 5. Mesma coisa, 5 vezes 0, 5 vezes 1. Então, qual que nós encontramos? Vamos colocar somente 6. Olha, 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5. Então, os números que eu encontrei são 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Está andando de 5 em 5. E coloquei 3 pontinhos, 3 reticências, porque os números eles são infinitos. Letra B, múltiplos de 7. Então, nós vamos andar de 7 em 7. Multiplicar o número 7 por 0, por 1, por 2. Então, nós encontramos 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. Então, os múltiplos de 7 é 0, 7, 14, 21, 28, 35. E 3 pontinhos porque os números são infinitos. Letra C, múltiplos de 15. Então, nós vamos andar de 15 em 15. Então, quais que eu encontrei? 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. E 15 vezes 5, 75. Então, os múltiplos de 15 ficou 0, 15, 30, 45, 60, 75 e assim por diante. Vamos continuar. Letra D. Múltiplos de 30. Mesma coisa, nós vamos andar de 30 em 30. Como ficou? 30 vezes 0, 30 vezes 1, 30 vezes 2, 30 vezes 3, 30 vezes 4, 30 vezes 5. Então, os múltiplos que eu encontrei ficou 0, 30, 60, 90, 120, 150 e assim por diante. Então, pessoal, essas foram as atividades do 6º ano, né? Volume 3, semana 1. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só, né? E até a próxima!